Então, boa tarde, jovens. Mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês. Leurenes, oi, tudo bem? Boa tarde. Seu microfone está desligado. Liguei. Opa, Eu só bacana. passei mesmo só para dar uma boas-vindas para os nossos crismandos e desejar um ótimo encontro para vocês. Tá bom? Só dar um oi Obrigado. mesmo. Tá bom, vou ficar um pouquinho aqui, mas eu vou desligar o microfone e a câmera. Eu só vou ser participante também, tá? Tá bom, qualquer coisa você avisa aí, se precisar falar alguma coisa. Tá bom. Um Beijo. abraço. Tá, Beijo. tchau. Então, pessoal, boa tarde. Gostaria de iniciar nosso encontro dominical, pedindo a Deus que Ele olhe por nós, por todos nós, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, né, pelos nossos amigos, que a gente consiga passar por todos esses desafios que ultimamente são colocados diante de nós. Pedir também para que Ele nos dê o dom do discernimento, para que a gente consiga identificar o que é certo e o que é errado perante os seus mandamentos. Pedir a Deus também que Ele nos dê muita saúde, muita sabedoria para encarar essas batalhas nossas do dia a dia. E para começar, gostaria que nós iniciássemos com o Pai Nosso, que é a oração que nosso Pai nos deixou, e em seguida uma Ave Maria, ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem lembra qual foi o assunto que nós vimos no último domingo? Pode me colocar no chat aí qual foi o assunto do domingo anterior? Ver como é que está a memória de vocês nesse período de quarentena. Olá, gente. Qual foi o tema de domingo passado? Ô Lu, eu acho que os nossos encontros, eu acho que não tá bacana não. O pessoal esquece rápido, né? Seu microfone tá desligado, Lu. Uma já respondeu, mas às vezes eu acho que eles não estão, às vezes, na sala, sinceramente. Porque não é possível ter esquecido o negócio tão rápido. Foi São Francisco, só São Francisco, gente, que a gente falou sobre ele. Ah, apareceu, Santa Clara. Isso aí, Lazinho. Exatamente, foi o nosso tema. E hoje a gente vem falar de um assunto muito especial, né, Lu? Verdade. Muito, muito especial. E eu gostaria que vocês escutassem com muita atenção o que a Lu tem para passar hoje para a gente, questionassem aquilo que vocês, de fato, tenham dúvida. Mais uma vez eu vou pedir para vocês que os nossos encontros não sejam um monólogo, né? Onde uma pessoa só fala e vocês somente escutam. Pelo contrário, eu gosto de interagir com as pessoas,
A Lu também gosta de interagir. Imagina se você tivesse que fazer dinâmica com eles assim, que Pois dificuldade. é, então assim, Não normalmente aparece, não, a gente não vê. na turma presencial, por exemplo, eu faço bastante dinâmica, eu faço outras coisas. Mas A pode gente, inventar. Tentar não, inventar a um gente tem nome que, sem a gente aparecer ninguém é difícil. exatamente. Eu preciso que vocês tragam para dentro do encontro a realidade de vocês. Se vocês têm, beleza, já eu tenho uma dinâmica que dá para a gente fazer online e que tem a ver com o tema de hoje, da semana passada, bacana, tragam para a gente, porque é muito bem-vindo. Lembre-se, isso aqui é um encontro, isso aqui não é uma aula, isso aqui não é escola. Então a ideia é que vocês participem também dos encontros e caso tenham alguma dúvida, que vocês questionem. A gente está aqui para isso. Óbvio que a gente não sabe tudo, nós não somos donos de toda a verdade, todo o conhecimento, mas aquilo que a gente tem de conhecimento, estamos aqui para oferecer a vocês. Tá bom? Por exemplo, ontem nós tivemos a reunião com os catequistas, nós. E aí a catequista disse assim, que o grupo perguntou para ela se Deus é mau por permitir isso tudo acontecer, por exemplo. Vocês não têm esse tipo de dúvida? Deus é bom, Deus é mau, deixa acontecer esse monte de coisa. Coisas assim, que vocês tenham dúvida, vocês vão falando, mas porque para a gente pensa que vocês nem estão ouvindo. Porque a gente não vê. É bem isso. Existem aí, por exemplo, tem catequistas que ele obriga a participação com câmera. Né? Eu não gosto de fazer isso, eu não acho interessante, mas eu queria que vocês se sentissem à vontade para participar e abrir a câmera. Para a gente que está aqui do outro lado apresentando, é muito mais fácil, vamos dizer assim, interagir olhando, né, para vocês, conversando, sabendo, pelo rostinho de vocês, dá para a gente saber se vocês ficaram com dúvida, se não ficaram com dúvida, não é, Lu? É uma coisa que Exatamente. é recíproca. A gente está passando o conteúdo, mas a gente também tem que ter um feedback se de fato está sendo bem aceito, bem assimilado por vocês. E tem o chat também, tá? Para tirar dúvidas. Vocês têm o chat também para questionar a hora que for necessário. Tá bom? Então, como eu falei, eu queria começar esse encontro de hoje com um pequeno vídeo, um vídeo que eu achei ontem à noite, estava fazendo um complemento do meu estudo, né, sobre o tema de hoje. E eu achei bem interessante, ele dá uma resumida sobre a vida de Jesus Cristo. Hoje o tema de hoje é Jesus, Filho unigênito de Deus. E esse vídeo ele vem como se fosse uma base para todo esse trabalho que a gente vai vivenciar nesta tarde. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Pai, é chegada a hora. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, conseguiram assistir? Gilvan, Giovanni falou que sim. Ana Luísa, Lazinho, Ana, Marina, Luísa, Vinícius. Toda vez que eu de alguma forma leio ou assisto alguma coisa sobre a vida de Jesus Cristo, me toca muito, né? Saber que, de certa forma, ele veio para esse mundo trazer a bondade e nós, pecadores, acabamos fazendo as escolhas erradas, né, desde então, né? Nós não aceitamos da melhor forma na época, e ele sofreu o que sofreu para nos libertar do pecado. E a última frase, quando fala assim que Deus deu seu único filho unigênito, né, por nós. Isso é muito tocante. Eu queria que vocês, depois quando tivessem um tempinho, desse uma lida em João 3, versículo 16. Na verdade, todo o evangelho de São João, ele é muito interessante. Se vocês tiverem um tempinho, leiam, para conhecer um pouco mais da vida de Jesus, né? E é isso que eu queria deixar de mensagens para vocês hoje nesse dia. A Lu vai dar início aí ao nosso reencontro.
sobre Jesus, Filho unigênito de Deus. Obrigado a todos. Vamos por onde terminou. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Esse livro é um livro mais um santo. Santo Afonso de Ligório. Ele fala sobre a encarnação, nascimento e infância de Jesus, do livrinho. E eu, por acaso, ou não, acho que não, porque essas coisas não têm acaso, marquei a mesma frase que o Jailson, com a qual terminou o filme. Mas a pergunta de Santo Afonso de Ligório é que, mas não seria uma injustiça condenar à morte um filho inocente para salvar a... Ele dá um exemplo de um escravo. Como é o nome do livro? Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo, Santo Afonso de Ligório. Então, ele diz, não seria uma injustiça? Aí eu quero que vocês se lembrem da missa, lá na missa, na hora da consagração, o padre fala assim, normalmente, né? Na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão, livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Abraçando livremente a paixão. O que é a paixão? Agonia, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz abraçando livremente, ele diz que Jesus passou por isso tudo por uma escolha dele também. Foi livre, ele não foi obrigado a fazer isso. Então, não tem nenhuma injustiça em relação ao Pai, porque ele não foi obrigado a fazer, ele fez porque ele quis fazer isso. Deus quis que fosse deste modo que a gente fosse salvo. Podia ser de outro modo? Podia ser de outro modo. Podia ser de qualquer modo, mas ele quis desse modo. Esse modo, essa maneira de Jesus se fazer homem, de Deus se fazer homem, na verdade, né? Tem umas situações assim que nos aproximam dele. É mais fácil eu me aproximar de um igual a mim, de uma pessoa como eu, do que um ser assim. Quando eu falo, por exemplo, da Trindade. A Trindade é inexplicável. O que é a Trindade? É inexplicável, a gente explica um pouco, mas é muito mais fácil entender Jesus de carne e osso que entender a Trindade. Quando a gente faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a Trindade. É um Deus só e 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pronto, já é difícil da gente entender. Por quê? Porque a gente só entende uma pessoa de cada vez. A Trindade é o que se chama mistério de Deus. Então, deste mistério de Deus, um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Entre aspas, quem saiu da Trindade sem sair da Trindade? Continuou na Trindade. Não tem como Deus sair da Trindade. Quem veio para cá? Foi o Filho. Veio por escolha própria. Veio sem ser, apesar de Deus ter dado ao mundo, ao Filho, e ter passado pela paixão, e ter sofrido a morte violenta, ele fez abraçando livremente a paixão. Então, ele foi livre e o Pai não foi injusto. Agora, por que motivo fez isso? O que é o motivo principal? O motivo principal é a salvação da nossa alma, e o outro motivo que se junta nesse ato é o próprio amor de Deus pelo homem. Então, da parte de Deus, o amor dele pelo homem. Ele, como Deus ama, ele é o amor. E para nos salvar disso, dessa situação que a gente vive, e a gente não tem como sair dela, que é a morte e a possibilidade de ir para o inferno. Nós não temos como escapar disso, principalmente da morte, a gente não tem como escapar dela. E como era? Vamos voltar lá, de novo, a gente tem sempre que voltar para entender, o início é sempre o ponto de entendimento de tudo isso. Vamos fazer uma coisa, vamos dar um exemplo do dia a dia que é mais fácil para a gente entender. Vocês entendem isso perfeitamente. Nós andamos aí no trânsito e as plaquinhas estão lá, 60, 70, 80. Se eu ultrapasso aquilo, sei lá, 120,
mesmo que não seja racha, que não seja nada, às vezes a gente está correndo, está a fim de correr, enfim, eu me coloco numa situação em que eu posso atropelar alguém. Digamos que eu atropele alguém, que eu vá por cima de um ponto de ônibus, por exemplo, e ali tem alguém esperando o ônibus e eu mato aquela pessoa. Como é o julgamento dessa pessoa? Ela é julgada por aquilo que a gente chama de homicídio culposo. A pessoa morreu, morreu. Então, é um homicídio ilícito. Ele é culposo porque você não tinha a intenção de matar a pessoa. Você estava correndo, mas não tinha essa intenção. Mas você sabia que, você, o motorista sabe, que tem um momento da velocidade que você não segura o carro. Todo motorista sabe disso. Se você tiver de repente, de 120, roda, faz qualquer coisa, você não freia, você não segura o carro. Então, se a gente sabe disso, e a gente sai correndo dessa forma, a gente assume o risco de poder matar alguém. Então, o homicídio culposo é esse, em que eu assumi o risco de matar alguém, mas eu não queria matar ninguém, mas eu sabia que podia. É diferente se eu sei que alguém todo dia está naquele ponto de ônibus naquela hora e eu quero matar essa pessoa. Então, eu fico ali, observo sempre, vou vendo, bom, agora hoje é o dia. Então, eu passo por ali, correndo, e jogo o carro em cima do ponto de ônibus, propositalmente, para fingir que foi uma coisa que não era proposital, que rodou, que não sei o quê, mas eu jogo. Certamente não vou estar 120, vou estar mais baixo, porque não consigo controlar carro, jogar carro em cima de ninguém a 120, senão vou junto. Então, ali sim, você tem um homicídio doloso, em que a pessoa matou porque queria matar. Ela tinha intenção de matar, ela fez tudo aquilo, ela olhou, ela observou os dias que a pessoa estava ali, ela fez aquilo que a gente chama premeditação. Vai lá, olha, até que um dia diz, agora eu vou lá. Então, ela vai lá e joga o carro em cima da pessoa. E aí sim, você tem um homicídio doloso. Isso é mais ou menos a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. O mortal é aquele que eu tenho a intenção de fazer a coisa. E na nossa lei, a gente é punido mais severamente. O outro, a gente faz alguma coisa, mas a gente não tem a intenção de chegar num ponto, às vezes, que pode chegar. Por exemplo, faço uma fofoca lá qualquer, que é mais baixo o negócio, e eu não tinha intenção, por exemplo, de que aquela fofoca também fosse dar em, por exemplo, a pessoa foi mandada embora, dispensada do emprego, despedida por causa da fofoca que eu fiz. Bom, mas não era isso que eu queria. Foi além do que eu queria. Minha intenção não era essa, era só chatear a pessoa. E quando acaba, deu na expulsão dela do trabalho, foi mandada embora. Então, ali, a intenção da pessoa é menor do que o que aconteceu, mas acabou que aconteceu uma droga também. Não era para acontecer, não era isso que eu tinha em mente. Então, no pecado venial, eu sei que eu estou fazendo a besteirada, mas a minha intenção não é uma coisa que vá ferir mortalmente alguém. E no pecado, gente, esqueci o nome. O pecado grave, eu tenho a intenção de fazer aquilo. Então, quando a gente vai lá na Bíblia, a gente olha a atitude de Adão e Eva, e eles sabem, Deus disse para eles, não tem Jesus ainda, a gente está no primeiro livro, quase nas primeiras páginas da Bíblia, ainda não nasceu Jesus. E eles sabem, Deus tinha dito para eles, se vocês fizerem isso, isso vai acontecer, vocês vão morrer, eles sabem disso. E eles fazem porque querem. Nem Deus proibiu, ele só disse, olha, você não pode comer, vocês não comam, por favor, esse fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E nem o diabo empurrou. Ele disse assim, mentira, vai morrer nada, pode comer. Ficou na mão deles de saber o que iam fazer ou não iam fazer. Fizeram porque quiseram. Então, neste pecado que é contra Deus, como todos os outros são, mas esse é mais grave. Mais grave de todos. Por quê? Porque lançou a nossa ruptura com Deus. Este pecado gravíssimo, foi pecado cometido porque quiseram cometer. Não é porque, eu achei que não ia dar nisso. Não, acho que sabia no que ia dar. Fizeram porque quiseram. Então, o que acontece? Nesse momento, fora desse pecado, o homem é banido do paraíso. Ele é banido de lá. E ele, então, tem uma ruptura com Deus que nós não conseguimos consertar. Quando a gente mata alguém, a gente não consegue dar a vida a essa pessoa. É mais
assim, a gente matou alguém, e aí? Eu posso me desculpar, posso chorar, posso me arrepender, mas a vida não volta mais. Então, quando houve esse pecado, que o homem sai lá do paraíso, rompe com Deus, ele agora não tem como voltar. Porque aquilo ali foi um ato divino. Criar para o homem é um ato de Deus. Eu não tenho como voltar para o paraíso por minhas próprias pernas. E eu não tenho como me desculpar com Deus pelo pecado de todas as pessoas. Como fazer isso? Como? Eu nem conheço as pessoas, não conheço os pecados delas, não conheço nada. Como é que eu posso pedir umas desculpas? Senhor, perdoar a humanidade. Tá, posso. Mas e aí, o que a humanidade está fazendo? Não sei. Sei que tem uns que não estão fazendo nada errado, outros estão fazendo muito errado, outros estão... Enfim, nós só podemos nos pedir desculpas dos nossos, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas era preciso que alguém pedisse desculpas por todos. E um só que podia pedir. E para quem que ia pedir desculpas? Como ia fazer isso? Era preciso que um Deus mesmo fizesse isso. Porque um Deus sabe o que há na vida de cada um, o que cada um está fazendo, o que cada um vai fazer ainda por cima, porque ele sabe o futuro também, né? Ele não sabe só o passado. Então, foi desta forma feito, Deus mesmo determinou dessa forma, que então o filho dele se encarnasse para redimir os nossos pecados. E dessa forma, uma vez que todos, sem exceção, foram redimidos, sem exceção, não tem exceção para ninguém, o céu de novo se abriu aos homens. Ele se abre primeiro lá no batismo, quando vocês viram a cena do batismo de Jesus. Foi rápido, mas viu. Aquela cena ali no Jordão era o batismo de Jesus. Naquele momento, Deus diz assim, na Bíblia, esse é o meu filho bem amado, que me dá prazer, com quem me comprazo. Ouviu. Naquele momento, está escrito na Bíblia, o céu se abriu para o homem, mas ele se abre definitivamente com a ressurreição de Jesus. Definitivamente. Todos agora que estavam expulsos do paraíso podem voltar para o paraíso, para o céu, né? Que a gente fala. Todos, sem exceção, não tem exceção. Mas o que precisa? Tem uma diferença. Então, nós temos, assim, um pensamento, que é o pensamento dos protestantes, e um pensamento do católico. A gente acha o seguinte, bom, agora que ele já fez isso, eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, porque ele já me salvou. Então, posso fazer o que eu quiser, já estou salvo. O católico não acha assim. Ele diz, eu não estou salvo, eu não sei quando eu vou me salvar, nem sei se eu vou me salvar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus determina para que a minha salvação aconteça. Eu tenho que querer a salvação. E isso é uma coisa muito lógica. Por quê? Porque Deus não pode impor a nós viver a vida divina. Ele deu a liberdade para o homem. O homem é livre para escolher viver a vida ao lado de Deus, na Jerusalém Celeste, no paraíso, enfim, no céu, ou não. Nós somos livres. Nós vamos escolher, afinal de contas, que vida é essa que nós vamos ter na eternidade? É escolha nossa. Agora, se a gente escolhe por Deus, o céu já está, por Jesus, vamos dizer assim, né? Ou por Deus, o céu já está aberto para nós. Agora, se a gente escolhe ao contrário, é uma escolha nossa. Quando a gente botou aqui o Nietzsche naquele dia, no primeiro dia eu botei para vocês o Nietzsche. E eu disse para vocês, que estava escrito lá, que para Nietzsche, Deus tem que ser mau, Deus que tem que ser vingativo, não é possível que Deus não seja assim. Então, ele tem um pensamento absolutamente diferente do pensamento cristão. E ele considera esse Deus dele um Deus mesmo, porque ele fez uma oração para esse Deus, mas a oração chama atenção, porque ele diz o seguinte na oração, que ele sabe que se joga nos abismos, e ele, mesmo querendo fugir desse Deus, não consegue. É um Deus oposto ao cristão, porque se você
no cristianismo católico, eu tenho que falar pelo católico, porque é o nosso, nós não somos protestantes. Aqui no catolicismo, você pode, inclusive, fazer o que Nietzsche faz lá, escrever contra Deus. Ele escreve no livro dele, o Anticristo, o nome desse livro é o Anticristo. Ele escreve contra Deus, ele fala um monte de coisa da Igreja Católica. A gente pode fazer isso? Está todo mundo livre para fazer. Pode, está livre para fazer. É livre para pensar, livre para tudo. A gente é livre para escolher não viver com esse Deus. Só que tem o seguinte, este Jesus, Filho de Deus, disse o seguinte, existe o inferno. Ele diz e ele luta com esse príncipe das trevas. Ele é um príncipe, ele é dado como príncipe na Bíblia. Satanás é príncipe, abaixo de Deus, mas é príncipe, então é importante. Não é uma figura que a gente vai desprezar, nem que a gente deva fazer gracinha com a cara dele, nada disso. Ele é um príncipe, ele é forte, ele é poderoso. E há, então, ali nas passagens, várias passagens bíblicas, essa luta constante entre Jesus e o príncipe das trevas. Quem viu o filme A Paixão de Cristo, no final, A Paixão de Mel Gibson, no final, o que acontece ali? Acontece que, na hora que Jesus morre, o diabo fica feliz. Mas o que ele não estava esperando, quando você vê o filme do Mel Gibson, você vê que ele se desespera na ressurreição, porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha noção, afinal de contas, ele sabia que aquele homem, Jesus, era um homem de Deus, ele era um santo, mas ele não sabia que era o Filho, ou que era Deus, porque ele nunca tinha visto, assim como nunca ninguém viu, e só esse que a gente sabe, e a gente sabe biblicamente que Jesus ressuscita Lázaro, mas ele ressuscita para viver a mesma vida. Lázaro está dentro dessa vida aqui. Lázaro estava morto e volta para essa nossa mesma vida que nós estamos. É diferente de Jesus, que volta à vida, mas numa outra circunstância, numa outra condição que a gente desconhece ainda. A ressurreição é viver a vida divina. Ele vai ascender aos céus, a ascensão dele, e a gente não vê mais. Mas sabe que ele está vivo? Ele aparece para todos os outros, e depois ele sobe aos céus. Então, é isso que significa também a nossa salvação. Uma ressurreição e a subida aos céus. Se a gente quiser. Se a gente quiser viver essa vida. O amor é livre. A gente não ama obrigado a nada. Ninguém. Quando o Jailson diz assim, eu prefiro que vocês fiquem livres para abrir a câmera, ele está correto. Ele está correto. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer o que não quer fazer. Se vocês não querem abrir a câmera, a gente preferia que abrisse? Claro. Mas é livre, vocês são livres. Então, a gente respeita essa liberdade. E é assim que Deus age com o ser humano. Ele respeita a liberdade do homem. Agora, você olha lá o paraíso e você vê um Deus forte, um Deus que determina a ruptura do homem, uma vez que ele mesmo não se acerta mais com esse Deus, há uma ruptura. E ali tem um Deus que a gente vai vindo no Novo Testamento e se mostra um Deus, Senhor dos Exércitos, um Deus assim, potente, né? Mas quando a gente vê o nascimento do Filho de Deus, o que é o unigênito? Que o nome do encontro hoje é Filho Unigênito. Unigênito é o único gerado. Gerado. Nós somos gerados pelos nossos pais, não criados, somos gerados. Criado é outra coisa, pode ser o irmão de criação. Por quê? Porque não foi gerado pelos pais. E o único, unigênito, gerado. Então, ele é o único filho gerado. E nós somos filhos a partir do quê? Do batismo, filhos adotivos, criados. Nós somos criatura no início, né? E a gente se torna filho adotivo, mas nós somos criados por Deus. Nós não somos gerados por Deus. Então, isso significa essa palavra filho unigênito. E o unigênito também é
considerando Jesus aquele que é da mesma essência do Pai. Então, ele é Deus. E ele vem, então, de uma forma agora que não aparece aquele Senhor dos Exércitos. Ele vem bebê, ele vem pobrezinho, ele vem enfaixado, nascendo numa gruta. E aí, quando São Tomás de Aquino pergunta assim, mas por que ele nasce pela força do Espírito Santo? Por que é do Espírito Santo? Ele não podia ser do Pai, já que ele é o filho unigênito do Pai? Mas o próprio São Tomás explica. É porque o Espírito Santo é o amor de Deus. Então, ele nasce pela força do amor de Deus. Ele diz, a principal razão, ele é chamado doutor Angélico, São Tomás, a principal razão alegada pelo doutor Angélico é que todas as obras do amor divino são atribuídas ao Espírito Santo, que é o amor substancial do Pai e do Filho. Ora, a obra da encarnação é o nome que a gente dá ao nascimento de Jesus, a obra da encarnação foi o puro efeito do amor imenso que Deus tem ao homem. Também Santo Agostinho afirma, o outro santo, que o Verbo eterno veio ao mundo principalmente a fim que o homem soubesse quanto Deus o ama. E segundo São Lourenço, outro santo, justiniano, jamais Deus fez resplandecer aos olhos dos homens a sua adorável caridade, como quando se fez homem. Adorável caridade, como quando se fez homem. Evidentemente, porque passar por aquilo tudo, e sabia que ia ser rejeitado. Sabia que não tem uma unanimidade no amor para com Deus. Aliás, poucos amam. A Bíblia, em São Lucas, ele fala pequeno rebanho. Ele tem noção de que é pequeno, de que são poucos os que o amam de verdade. E acho que foi São João Paulo II. João Paulo II foi o Papa Francisco, depois, antes de Francisco, Bento XVI, e antes de Bento XVI, João Paulo II. Então, morreu em 2005, nosso contemporâneo, né? Ele dizia que nós estamos vivos e ainda o mundo consegue sobreviver por força desse pequeno rebanho. Porque é esse pequeno rebanho que luta pelo amor de Deus. E quando esse pequeno rebanho luta, ele não luta por mim só, ele luta por todos. Todos os pecadores, tanto os mais pecadores quanto os menos pecadores. Porque pela noção, a noção perfeita que esse pequeno rebanho tem do amor de Deus. Nós precisamos ter essa noção. Eu volto a repetir, de novo, ontem, o meu Wellington, que fez a nossa reunião com os catequistas, ele falava do amor de Deus. E eu volto a repetir, eu falo sempre, quase todas as vezes que eu encontro, eu falo do amor de Deus e do nosso amor. Nós precisamos olhar para aquilo que a gente tem de melhor, e o que temos de melhor é o amor. Nós precisamos enfatizar esse amor, o que temos de melhor é isso. De que forma eu preciso fazer isso? Eu tenho que ir na fonte. Se eu fosse fazer, quem é a fonte? É Deus. Se eu for fazer alguma coisa que eu não sei, eu não tenho que ir em alguém lá para perguntar como é que faz. Alguma coisa que eu não sabe fazer, sei lá, vai fazer comida. Sua mãe sabe fazer comida. Mãe, me ensina aí. Você tem que perguntar a quem sabe fazer. E tem vezes que a gente se lança acreditando que aquela pessoa sabe fazer sem questionar nada. Por exemplo, quando a gente vai no dentista, a gente abre a boca e a gente sequer questiona se aquele homem sabe fazer o que está fazendo. A gente acha que sabe. E a gente deixa ele fazer. A gente não fica pensando, será que agora ele está botando a broca direito? Será que não sei o quê? Não, a gente senta lá e acabou. Entrei em celular. Oi, Gabriela. A gente nem questiona. Porque a gente tem a impressão, a noção, não sei, uma garantia, que a gente nem sabe como é que tem essa garantia, que aquele homem vai consertar nosso dente. Então, se a gente tem garantias com pessoas que a gente nem sabe quem são, a gente só entra lá, sai, vai ao dentista, vai embora, a gente tem que ter mais do que garantia em relação a Deus. Mais do que isso. Oi, Márcia. Mais do que isso. Deus
é certeza da sua existência e do seu amor. Agora, por que as coisas acontecem? Foi uma pergunta que ontem aconteceu, ou que ontem a gente teve lá, das dúvidas que as pessoas têm sobre isso. Acontecem porque nós fazemos tantas coisas erradas, tantas, que, primeiro, acontecem pelos nossos próprios erros. Acontecem porque tem pessoas que querem realmente um domínio mundial. Isso é real, não é uma brincadeira, não é talvez, não é quem sabe, é real. E essas pessoas são seres humanos, como nós, só que são poderosas. E aí elas começam politicamente a fazer coisas e coisas que acabam dando em problemas graves, que a gente não precisa entrar aqui nessas questões, mas isso é real. Quando a gente estuda a história geral, não é só a história do Brasil, história universal, quando a gente estuda filosofia, a gente vai vendo esses acontecimentos ao longo do caminho. A gente vai vendo como as coisas foram acontecendo, por exemplo, a gente vai vendo como o Hitler foi fazendo aquela caminhada ao ponto de quase dominar a Terra inteira. E aí depois entra a Rússia e tira, e a gente vai vendo essas coisas. Só que naquela época as coisas eram menos brandas, aliás, mais brandas. Hoje temos outras coisas, armas químicas, etc., que a gente nem conhece, a gente nem sabe. Eles entram com as coisas e você não sabe nem o que está acontecendo com essas armas químicas. Então, às vezes acontecem coisas que são feitas pelos próprios homens. E Deus impede? Se ele impedir os nossos pecados, ele não está deixando a gente agir com liberdade. Qual é a nossa questão com isso? A nossa questão é o seguinte: pode acontecer com a gente qualquer coisa ruim? Pode. Pode e acontece. Acontece ao longo da nossa vida, a gente tem momentos ruins, coisas ruins, os outros fazem coisa para a gente faz coisa para os outros. Mas, enfim, em momentos de grande dificuldade, em momentos, por exemplo, como hoje, mas eu ainda não acho que eu possa considerar esse um momento de grande dificuldade aqui para nós, parece que está meio mais ou menos tranquilo. É difícil para o mundo, mas parece que ainda está mais ou menos tranquilo para a gente. Mas pode virar uma coisa horrorosa? Pode. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir a Deus que nos sustente na passagem da coisa. Não é imaginar... assim, às vezes a gente fica com umas imaginações e fica vivendo da imaginação e acaba se frustrando. A gente tem que viver cada dia. É isso que nós temos hoje. É ruim, é. Mas você vai ultrapassar? Vai. Mas vai ultrapassar sozinho? Não. Você vai ultrapassar com a graça de Deus. Nós temos que pedir a Deus todo santo dia para a gente amar mais. Tem uma musiquinha, queria ter amado mais. Quem é que canta isso, gente? Titãs? Não, quem que canta isso? Não é Titãs, não é Titãs? Jailson? É tão bonitinho. Estou tentando lembrar. É daquele cantor que caiu de helicóptero. Paralamas? O acaso vai. Eu acho que é o Titãs. Mas tudo bem, não importa. Assim, me proteger enquanto eu andar distraído. Mas não é nem o acaso, nem eu posso estar muito distraído. Quem vai proteger é Deus, mas porque eu vou pedir. Eu quero que ele me proteja. Eu quero que ele me fortaleça nas minhas ideias, no meu amor. Eu tenho que perguntar para ele, mas como é que se ama? Não dizem que você é o amor? Pois então me ensine. Assim como eu vou perguntar para minha mãe como é que eu vou fazer aquela comida lá que eu não sei fazer, assim como eu vou perguntar ao Jailson, que às vezes eu pergunto para ele, outro dia eu tive um negócio aí de um HTTPS, com PCS, com não sei o que lá, eu sei que o Jailson entende disso, Jailson, me diz isso, é assim, não é assim? Aí ele me diz o que é. Porque eu não sei, então eu vou perguntar para ele. Então eu tenho que perguntar para quem sabe, e sobre amor, quem sabe é Deus. Jesus Cristo é o amor, Deus é amor, e esse amor, na nossa religião, é um Deus e três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, e que sempre vai estar presente, seja eu falando de quem falar, eu não tenho como separar ele. O Espírito Santo, eu estou falando só do Espírito Santo, mas você separa nas suas palavras, mas como Deus, você não tem como separar. É sempre a Santíssima Trindade que está ali presente. Não é só o Espírito Santo, não é só Jesus, não é só Deus, é sempre. É uma coisa que é um mistério que a gente não entende. Mas é assim. E esse Deus, São João diz, é amor.
E por esse amor, para tirar a gente do inferno que a gente estava, porque aqui, antes da vinda de Jesus, não se tinha uma religião, era uma religião pagã, uma religião que adora sol, adora natureza, adora não sei o quê, adora bicho, não sei o quê, mas não adora Deus. Isso não é Deus, isso é criatura de Deus. A natureza é criatura de Deus, os animais são criaturas de Deus, tudo foi criado por Deus. O mar, que é tão bonito, mas é criatura de Deus. Então, quando Deus vem, ele se mostra, é o que se chama revelação. Revelação. Eu revelo para você. Antigamente, nós tínhamos a questão da revelação das fotos. Tirava lá, ficava na máquina e levava para revelar. A revelar é o quê? A coisa já existe na máquina, está lá dentro, você tirou a foto, ela está dentro da máquina. Hoje ainda tem alguns, né, que tiram foto profissionais, por exemplo. Mas hoje a maioria a gente tira de celular, né? Mas os profissionais ainda tiram as fotos dessa forma. Então, existia antes? Sempre existiu. Deus existia? Sempre existiu. Sempre existiu. E ele ficava como que fica o filme na máquina. A gente fala, mas está escondido. Ninguém sabe como é o filme, depois que você está fazendo uma comparação bem simples. A gente não vê mais na hora que a gente tira a foto. Aí ele pega e leva o fotógrafo para a revelação. Então, aí você vê aquilo que você tinha tirado, aquilo é a revelação, né? Foi revelado, a foto foi revelada. Então, revelar é isso, é mostrar uma coisa que já existe. Então, Deus sempre existiu. A revelação foi feita aos poucos. No Antigo Testamento, ele vai aos poucos se revelando, mas ainda não aparece. No momento correto, no momento certo, no momento em que ele achou que deveria aparecer, ele se revela. Ele se revela como? No Filho. O Filho também é Deus. Então, ele é revelado. E a mudança, então, de entendimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele dá a base da nossa religião, sem dúvida nenhuma. Vocês lembrem lá, vão à missa, vocês geralmente vão ouvir um salmo, que está no Antigo Testamento, e uma primeira leitura durante a semana, que geralmente é do Antigo Testamento. Depois vocês ouvem o Evangelho, que é o Novo Testamento, em leituras de durante a semana. E no final de semana você tem, geralmente, uma do Antigo, o Salmo e uma do Novo. E depois o Evangelho. Então, agora a leitura do Antigo Testamento é diferente. Por quê? Porque o mandamento de Deus é o amor. Então, eu vou ler de que forma? Eu vou ler pela via do amor, e não mais quando eu olho o mandamento, voltamos a repetir, quando eu olho o mandamento, eu não olho mais o mandamento como se ele fosse uma obrigação. Eu olho como pela lente do amor. Então, quando eu gosto de alguém, mas é normal que eu fique triste se eu vir essa pessoa com outra pessoa. É normal isso? É normal, mesmo que a gente diga que não está sentindo nada, é mentira nossa. A gente não está querendo dar o braço a torcer, porque a gente fica enciumado. É normal. Então, quando eu chego ao ponto de me casar com alguém, quando eu acho que realmente eu encontrei a pessoa que eu amo, e eu sou correspondido, e eu me caso, o que acontece? Se eu amar, se eu amar na profundidade do amor, eu não vou trair. Então, aquilo que é uma lei, não cometer adultério, ela se torna natural. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa, vou trair a pessoa como? Não acho graça em mais nada. Só acho graça naquela. Então, é uma lei natural, que é dentro de você que você está sentindo isso. Você nem lê Evangelho. Você não faz, porque você pode, por um deslize bobo, acabar com aquela relação que você não quer acabar. E tem casamentos que duram para o resto da vida. Acredito que tenha pessoas que conseguiram fazer isso a vida inteira, tanto de um lado quanto do outro. Com essa base desse amor. É um amor que você olha para a pessoa e diz, mas é essa. Quando a mãe, quantas vezes nossas mães ficam com a gente, quem está passando mal, e ficam elas lá sem dormir, é o quê? É porque elas amam a gente e ficam preocupadas conosco. Então, quando a gente ama, a coisa toda muda de figura, não é mais uma coisa obrigada. E aí você olha aquele mandamento e diz assim, não, mas eu não vejo isso como obrigação. Eu, particularmente, não vejo como obrigação. Quando eu olho os mandamentos,
Eu não vejo como obrigação. Eu posso até fazer alguma coisa errada? Posso. Eu sei que estou fazendo às vezes? Sei. Às vezes faço sem sentido? Faço, porque às vezes a gente faz depois, não podia estar falando daquilo, né? Ou, tipo, falar uma fofocada, isso é comum. Mas eu sei que está errado. Mas é comum a gente fazer. Ninguém é santo, ninguém é santo. A santidade é um desejo e é um caminho. Lembra que eu disse para vocês que para ser santo é igual a amar? Mas para chegar nesse ponto, você tem que pedir a Deus isso todo dia, não sei quantas vezes por dia, porque é difícil. Geralmente você faz uma fofoca, coisas brandas, né? Você faz uma fofoca, você reclama, que saco, que não sei o quê, e aí você olha para o lado, nossa, mas as outras estão numa situação tão horrorosa e você está reclamando disso. Então, assim, reclama, eu reclamo também. Reclamo, sabe de quê? Por exemplo, de ter que usar máscara. Toda hora é uma reclamação com essa máscara, mas que coisa essa máscara. Mas também custa tanto usar máscara assim? Mas eu reclamo dela, por exemplo. E não é nada, não dói, não acontece nada, mas fico reclamando, não quero, ninguém, acabo botando, lógico, né? Mas reclamo, estou dizendo assim, você vê, a gente reclama de bobagem. Então, por isso que para ser santo você tem que realmente pedir a Deus para amar. É o que você tem que pedir. E isso é ser santo. E isso é se aproximar ao máximo de Jesus. E isso é entender também, depois, aos poucos, você vai olhando, quando você vai querendo mesmo amar, você vai olhando para os mandamentos e você vai vendo que eles não são de obrigação, eles são porque você entendeu aquilo, porque aquilo fez sentido para você, porque realmente você chegou a essa conclusão. E quanto mais você ama, quanto mais você pede para amar, mais livre você vai ficando. Por quê? Porque você vai conseguindo perdoar com muito mais facilidade. Às vezes a gente não perdoa besteira, a gente às vezes se enche besteira, tipo assim, você sai e se enche no supermercado, chega em casa danada da vida por causa da mulher do caixa, pô, olha que coisa, você nunca mais nem via ver a mulher do caixa, e aquilo tá te chateando, ou é o cara na bomba de gasolina, ou é sei lá quem, na rua, gente, você nunca mais vai ver, e você fica irritado e chega danado da vida com aquilo, pelo amor de Deus, que perda de tempo. Mas todo mundo é assim, a gente se irrita. Então, se eu resolver todos os dias pedir a Deus que fortaleça o meu amor, eu nem vou mais me incomodar com a mulher do supermercado, porque eu vou dizer, vai ficar de mau humor hoje. Pronto, aquilo passa, você nem lembra mais. Vai passando, a gente consegue sair dessas besteiras que a gente às vezes fica envolvido, besteiras que às vezes dão em morte. O cara ultrapassou meu carro, e mais não sei o que, coisa de motorista, aí eu saio correndo atrás dele para não sei o que lá, e acaba dando uma confusão à toa, por causa de uma ultrapassagem. Quer dizer, não faz sentido. Então, para que isso aconteça, eu tenho que pedir a Deus. Então, ontem, no nosso encontro, o Wellington falava muito desse amor de Deus, eu sempre falo isso para vocês, e hoje, vocês souberam de onde nasceu, então, por que nasceu Jesus, então, pela força do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o amor de Deus. Então, vocês viram ali Maria, não é? Com ele neném, Maria com ele um pouco maiorzinho, e ali é Maria que segura o Filho de Deus e filho dela também. Então, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós vimos ali naqueles flashzinhos o batismo de Jesus. E o batismo, o que faz conosco? Nós vamos ver porque nós vamos ter os sacramentos. Mas o batismo perdoa o pecado original. E naquele momento em que a gente se batiza, todos os nossos pecados são perdoados. E aí pergunta para que Jesus se batizou se ele não tinha pecado nenhum? Ele se batizou em solidariedade a nós. Ele veio nos resgatar. Naquele momento o céu se abre para nós. E ele também mostra como é que nós devemos fazer, porque ele vai dizer, batizai, vai dizer para os discípulos, batizai em nome do Pai e dos Filhos, e de batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá esse mandamento, isso é um mandamento. E ele diz também, aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Então, a condenação não envolve o batismo. Gente não batizada pode se salvar? Pode. O que não se salva é o que não crê. Então, existe a questão do inferno? Existe. Não temos como escapar disso? Não, ali na Bíblia está lá. Então, assim,
religiões que acreditam na reencarnação, por exemplo, elas não acreditam no inferno. Elas acreditam que a gente vem e volta, e se purifica, se purifica, se purifica. A cada vinda é um novo conhecimento, é uma nova purificação. Então, é uma maneira diferente de ver a nossa morte. Para a religião católica, existe a ressurreição, que é igual a de Jesus. Nós vamos ressuscitar a mesma pessoa, porque depois da ressurreição ele aparece para os apóstolos, os discípulos dele. É a mesma pessoa que aparece, não é outra. E assim seremos nós, a mesma pessoa. Não, é diferente do reencarnacionista. O reencarnacionista, o espírito, acho que é assim, o espírito toma outro corpo. E o corpo parece que não tem muita importância. Uma vez eu estava conversando com um espírita que tinha perdido o filho, pequenininho, e ele dizia que não ia visitar ele lá no cemitério, que não tinha mais nada lá. Então, enquanto que o católico vai. Ele vai, visita, põe florzinha. Por quê? Porque ele acredita que aquela pessoa é a mesma pessoa, não tem mais nada lá, não. Tem ali aquele amor que a gente... Na hora que a gente faz isso está vinculado ao amor que a gente tinha pela pessoa. A gente sabe que a pessoa não está mais lá? Não está mais lá, entre aspas, porque os ossos dela estão lá. Estão lá. O que não está é mais a ânima, a alma, aquela figura que se comunicava conosco, né? Essa não está mais. Essa a gente espera que tenha ido para o céu, né? Então é isso. Vamos encerrando aqui, que já são 6 e praticamente 10. E aí, como é? Entenderam? Não, e ainda terminando o filme. Então, a gente viu ali, só para terminar, que eu estava indo pelo filme, né? Então, a gente viu o batismo, viu Jesus dizendo que aquela palavra que estava na Bíblia tinha se cumprido na hora em que ele lê as Escrituras, quer dizer, ele, como filho de Deus, estava ali, o Espírito de Deus está entre nós, era ele, que ele, vocês nunca se esqueçam, nunca pode separar a Trindade, e depois ele vai para a morte de cruz, que é o que nós vimos no filme, para nos resgatar. E ele, então, o que significa aquilo? Todos os nossos pecados são assumidos por ele. Lembra que eu contei para vocês que Nossa Senhora, ela sobe aos céus sem morrer, que a tradição crê nisso, que ela não morreu, mas não morreu por quê? Porque ela não tinha pecado, não é o pecado que mata? Ela não tinha pecado, ela não morreu. E por que ele morreu? Ele morreu porque ele assumiu os nossos pecados, mas ele também não tinha pecado nenhum. Mas uma vez que ele assume os nossos pecados, e a partir disso, ele, como Deus, pode chegar ao próprio Deus e pedir perdão por nós. É Deus e Deus. Ele é Deus e é homem. Então, ele, como homem, mas como homem-Deus, ele pede ao Pai, que é Pai ainda por cima dele, desculpa pelos nossos pecados. E as desculpas foram dadas. Fomos todos perdoados. Só que aí tem isso que eu falei para vocês. Como nós somos livres, agora a gente tem que escolher. A gente quer ir para o céu ou não quer ir para o céu? Escolha nossa. Fica nas nossas mãos agora, pela nossa liberdade. Muito bem. Foi isso ali que tinha no filmezinho. Alguma dúvida? Silêncio. Silêncio. Não. Começou aqui a aparecer. Parecendo já sim, depois não. É legal. Eu queria só acrescentar que a gente vive... Peraí, ó. Opa. Não, peraí. Depois disso ele dormiu? Não dormiu. A gente é que dorme, ele é um puro espírito. Depois disso ele subiu aos céus, ele é Deus. Ele não dormiu. O espírito... como que eu posso explicar isso para você? A gente também tem a nossa parte espiritual. Nós... Veja se dá para entender uma coisa, que é o que é um espírito. Por exemplo, quando a gente se cansa, imagina o nosso pensamento. Imagina que você vai fazer um exercício, que você andou o dia inteiro, aí foi para academia, aí mais não sei o que lá, e de noite você está cansada. Não aguento mais, vou dormir. Estou cansadíssima. Pronto. Isso é o nosso corpo. Mas você nunca fica cansada com o seu pensamento, ele não te cansa. Imagina que você pensa ininterruptamente, muda de pensamento, já está pensando outra coisa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá.
E se você ficar acordado, você continua pensando, porque é um espírito. Nossa parte espiritual não tem essa coisa de ficar cansado, porque ela é imortal, ela é diferente do nosso corpo. A gente precisa dormir por causa do corpo, que é o corpo que fica cansado, não é o espírito. E a gente consegue ver o espírito nisso. Aonde a gente pode ver que a gente é um ser espiritual? No nosso amor, também na nossa raiva, é uma coisa do nosso espírito, no nosso amor, na nossa raiva, nos nossos pensamentos que às vezes nos atormentam, mas eles não dão sono, não é o pensamento que dá sono, é o nosso corpo que é feito assim. Mas às vezes também são legais, quando a gente está lembrando aquilo que já aconteceu, de quanto a gente já brincou, de mais não sei o que lá, é a nossa parte espiritual, nossas alegrias, tristezas, pensamentos, nossas emoções estão, o nosso medo, está tudo dentro da parte espiritual. Então, esta parte espiritual não tem cansaço, ela não precisa dormir, ela é um puro espírito, e nós temos a parte física, essa sim, envelhece, se cansa, precisa dormir. Agora que eu estou velha, quando eu era novinha, passava, olha, menina, era uma coisa. Ia para o carnaval, emendava, porque eu ia para a cidade pequena, né? Eu não tinha problema, porque eu sou do Rio, se eu fizer, não passar o carnaval dentro da cidade, ia para a cidade pequena. Emendava, ficava bonitinho do mesmo jeito. Agora, se ficar um dia sem dormir, caiu tudo. Por quê? Por causa da idade. Então, o corpo, ele vai se decompondo, sofre corrupção, quer dizer, se decompõe, vai ficando velho, vai ficando sem força. Mas não o espírito. Você vê que pessoas, se não perderam a memória, elas conseguem ser, e etc., até o fim da vida delas, quando elas não perdem a memória. Mas mesmo quando elas perdem a memória, elas continuam pensando, elas estão pensando outra coisa, elas não reconhecem mais a casa, não sei o quê, mas continua a parte espiritual funcionando. É só que não funciona de acordo com aquilo que era antes. Com Alzheimer, por exemplo, não reconhece mais. A minha mãe teve Alzheimer, então ela não me reconhecia mais, mas ela falava um monte de coisa, falava do passado, etc. Quer dizer, o pensamento é mantido, não tem descanso. Então, Deus é um puro espírito. Então, ele morreu, ele ressuscita e sobe aos céus. E ele agora não tem mais a parte material, que é a parte de carne, né, que a gente chama de matéria. Ele agora volta para a condição de puro espírito que ele sempre foi e sempre será. Ele é um puro espírito, ele é Deus. A encarnação é porque ele achou por bem, é um ato da vontade de Deus, foi um ato de vontade de vir desta forma para nos resgatar. Mas é um ato da vontade. E como ele é Deus, isso foi possível. Mas ele é um puro espírito, então ele sobe aos céus e agora está lá e está aqui, e está na hóstia, e está na igreja, enfim, é uma coisa que só a fé mesmo, porque a gente não consegue explicar como é que está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas está. É onisciente, quer dizer, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, onipresente e onipotente, tem força, é a força máxima. E é interessante complementar que, assim... De nada. A gente vive num mundo cético, né, Lu? Onde as pessoas não acreditam mais, né? Eu acho que eles agem muito pela razão. E é importante que a gente, o tempo todo, principalmente nós cristãos, a gente esteja estudando sobre a nossa fé e, ao mesmo tempo, nos preparando para até tirar dúvidas de outras pessoas que, por acaso, tenham questionamentos a respeito da ressurreição. Vou deixar para vocês aqui, vou até colocar aqui no chat, uma dica de filme muito interessante sobre essa questão do ceticismo em relação à ressurreição de Cristo, né? Sobre, de fato, sobre o cristianismo, né? Que eu entendo, não sei se a Lu tem a mesma percepção que eu, mas de que a ressurreição de Cristo ela é um dos alicerces do cristianismo. E a gente precisa, de fato, ter isso muito, como é que eu posso, enraizado na nossa essência, né? E o conhecimento ele é muito importante. Claro que sim, Jair, Elfio, evidente, por quê? Porque que diz São Paulo? Se Deus não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque falar a palavra bonita, eu também falo aqui, um monte, e daí, eu ressuscito vocês por causa disso? Vocês ficam melhores por minha causa? Certamente não, mas pelo
as orações, certamente sim. Por quê? Porque aí eu já entro na parte espiritual, aquela parte que me liga a Deus. É a minha possibilidade espiritual de oração é que vai fazer me melhorar Jailson. Eu rezo também pelos catequistas. E eu sei que, certamente, os catequistas também rezam uns pelos outros e por vocês. Então, isso sim é capaz de me melhorar. Essas palavras podem ajudar vocês? Certamente que podem, mas não tem o poder de mudar. Não tem o poder de mudar. Entendeu? Deus tem. Mas precisa que vocês peçam. Precisa que vocês peçam. Quero amar mais, quero ser melhor. Queiram isso, pelo amor de Deus. Isso vai salvar vocês de tudo. De tudo para frente. Queiram. É verdade. Esse filme ele é muito interessante, Em Defesa de Cristo. Ele é de 2017, não é um filme novo, né? Mas ele fala um pouco sobre um ateu, que ele e a esposa que eram ateus, e a esposa, em um determinado momento da vida dela, viveu um milagre, vamos dizer assim. E, consequentemente, ela começou a ter dúvidas se ser ateu, se existia ou não existia Deus, se Jesus Cristo existiu ou não existiu. E ela começou a frequentar a igreja, e houve um certo conflito dentro de casa, o marido ateu e ela entrando para o cristianismo. E o marido, ele era um grande jornalista, e ele resolveu investigar, fazer uma investigação mesmo a respeito do cristianismo. Ele queria, de qualquer forma, provar que a ressurreição de Jesus Cristo era uma farsa. E, obviamente, vocês vão ter que assistir o final para saber o que aconteceu. Mas é um filme maravilhoso, eu indico para vocês. E ele dá um pouco de embasamento na hora de uma discussão com alguém que não entenda o cristianismo da forma como a gente tem. E ele está na internet, o filme? Eu encontrei ele no YouTube, tem no YouTube ele para assistir, tem outras páginas, dá para você baixar com torrent. Torrent é um tipo de arquivo que você baixa e já traz o vídeo direto para o seu computador. É um filme fácil de acessar, tá? Em Defesa de Cristo, né? Que você botou ali, 2017. 2017 é o ano dele. Isso, é o ano dele. É isso. Quem se habilita a fazer a oração final hoje? Nem que seja no chat. Final no chat é ótimo. Vai, gente. Vamos lá, gente. Hoje eu queria deixar aqui um de vocês fizesse a nossa oração final. Que coisa. Agora, eu quero que vocês me falem uma coisa. Vocês estão tendo, põe aí sim ou não. Vocês estão tendo aula online? Vocês estão tendo ou não? Sim ou não? Claro, ou pararam. Ana Luísa, sim. Quem mais? Maria Eduardo, Marina, não. Lazinho, não. Giovana, sim. Sim, ainda não. Faz tempo. E vocês ficam escondidos assim também, é? Sim ou não? Se escondem da professora? Sim. Se escondem da professora, rapaz, isso é claro. Eu vou me esconder de vocês também, eu vou beber água, que água. Jesus, o que é? 7h20 da manhã? Por isso ninguém merece, eu também. Vocês veem, do jeito que eu acordo, eu fico... Aí fica todo mundo com a cara, com o bafo, Aí, para tomar café, como está sendo direto, como é que é? Ou dá espaço para tomar um café? A gente toma café na hora da aula, não? Café antes? Gente, tem que madrugar, hein? 7 horas eu estou acordada, quer dizer que está no mesmo... As aulas estão emendando o normal, como se estivesse na sala? É assim que está sendo? Começa às 8? Para mim, sim. Às vezes tomo antes, mas se não, quando estiver começando. Tá do mesmo jeito. Emendando tudo. Quem pode fazer a oração final para mim? Fica como se tivesse presencial, entendi. Eu também estou dando assim. Isso, como se fosse aula normal. A gente está mantendo os mesmos horários, inclusive do nosso cronograma, mas as meninas dizem que ficam muito cansados de ficar com a cara enfiada horas na frente do computador.
Eles ficam cansados. A minha filha, ela tá mais tranquila, porque as aulas dela são gravadas, né? Então ela pode assistir qualquer horário durante o dia. É, só as provas. As nossas também gravam, mas eles ficam cansados, E aí, gente, quem pode fazer a nossa oração final? Hoje. Ana Luísa, você pode? Mas vocês, hein? Ana Luísa. Ai, tem que ir. Alguém se habilita? Gente, a oração final é simples. A oração Pai Nosso, uma Ave Maria. Ai, meu Deus. E vocês não querem, pelo menos, fazer aquelas... A Luísa tá com vergonha. Essa tá ótima. Mas pelo menos respondeu que tá com vergonha. Mas com vergonha... Não precisa ter vergonha da gente. Não, mas é normal, vai. Já tivesse ideia, também morri de idade. Morria de vergonha de tudo. A hora eu quero, pelo menos, saber se vocês querem falar alguma coisa, quer que a gente faça a oração por alguém. Tem alguém por prova, sei lá, que sempre vocês põem aí. Pela prova. Pode colocar aí. Eu não sei quem estava doente. Ninguém? Tomara que a gente consiga voltar para a sala esse ano ainda, né? Também, estou ansioso para isso. É claro, com segurança, né, Lu? Claro. Vamos ver. Então vamos lá, fazer nossa oração final. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, por todos os catequizandos presentes e aqueles que por algum motivo não puderam, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades e principalmente que o Senhor possa, dentro da sua bondade infinita, colocar na cabeça dos nossos cientistas uma cura para esse mal que a gente está vivendo, que os nossos alunos, que nossos crianças, de uma forma geral, possam conseguir trabalhar de uma forma, estudar e trabalhar da forma fácil e tranquila, online mesmo, com toda segurança. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente semana, abençoada, com muita paz e saúde. Tchau, amém. Amém. Tchau, boa noite, Ana Luísa. Tchau, amém. Boa noite, Giovana, Marina, Givan, Márcia. Gente. O nomezinho dela é bonitinho, Gibson. Amém.